Sara. Agora a gente está entrando nas duas redes. A gente testou, deu certo hoje à tarde, né? Carla, eu vou te chamar. Não, a Sara, não, Sara, não é a Carla que tem que chamar. A Sara pediu. Eu achei que era você. Sara, outro dia eu te chamo. Me dá um oi, Carla. Oi, pessoal, tudo bem? Não, eu não estava vendo. Hã? Não, um oi aqui no Insta. Ah, no Insta. Peraí. Mas você já entrou? Não, né? Já tô lá. Ah, agora apareceu. Oi, boa noite, pessoal. É que nós estamos ao mesmo tempo no Facebook e no Instagram. Então a gente está tentando coordenar tudo para que. Aqui, achei. Acena para mim. Ai, você não sabe, eu estou mexendo, eu estou tentando te chamar e eu estou mexendo no mouse. Peraí, tá abrindo Fiquei agora. meio tortinha aqui. Pronto. Na hora que você subir, eu acho que eu subo também. Ah, melhorou. Mas tá dando... Deu. Eu vou abaixar o som para ver o que acontece. Melhorou. Tá dando eco. Tá, eu tô te ouvindo pelo Instagram, tá? Boa noite, Lorena, tudo bem com você? E aqui não tá dando, e agora tá dando microfonia? Quem que falou aqui, por favor? Quero, hein? Tá dando microfonia? Tá dando microfonia agora? Acho que agora não, né? Não, agora não. Tá dando... Oi, Elisete. Oi, Lorena. Boa noite, tudo bem com vocês? Tá dando microfonia aí para vocês? Pessoal, ajuda a gente só a entender se tá dando microfonia. Ah, não mais, que bom. Não mais. Obrigada, Kerwin. Ah lá, vamos lá. Então, vamos começar. Faltam 2 minutinhos. Vamos dar boa noite para o pessoal. Oi, Viviane, querida. Minha colega, Viviane. Nossa, quanta gente. Cacai. Ó, eu não consigo ver a Amanda, daí tem a Joelma, daí tem minha mãe. Olha, se a gente esquecer de alguém, né? É porque a gente está olhando 2 locais ao mesmo tempo aqui. Nós estamos tanto com o Facebook quanto com o Instagram. A gente quis maximizar as ferramentas, então a gente está com 2 ferramentas ao mesmo tempo, tá, gente? Mas a gente vai tentar dar conta de tudo. A gente está com... Como é que é o nome da pessoa que você falou? Que vai colaborar conosco? A Franciela. A Franciela vai colaborar aqui conosco, vai dar um apoio para nós não nos perdermos, tá bom? Então, vamos lá? Letícia, eu acho que é legal você colocar o nome da live, né? Da live ali no Insta. Eu acho que é você que consegue, né? Que você entrou pelo Crianças. Peraí. Boa noite, Graziela, Fátima, Simone. Peraí, tô pondo aqui. Ele tá fixando. Clica e fica segurando. Segurou? Deu. Não, é que eu tô com medo de me mexer e respirar. Como a gente fez muita coisa aqui. E a gente ainda ia fazer pelo YouTube, mas acabou que não deu certo. Então, né, pelo menos a gente faz nos 2 canais. Tá sendo bem legal. Boa noite, Fatinha. Consegui. 9 horas. Posso começar? Pode. Só deixa eu mudar a cor aqui para ficar o verde aguinha, que ficou mais bonitinho hoje à tarde. Pronto. Ah, ficou legal. Joia. Vamos lá? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Carla Del Ponte, né? Sou fundadora da Mundo Adaptado, e a gente está aqui hoje para falar com a Letícia Lefreve, do Crianças Especiais, né? A Letícia, a maioria de vocês já conhecem, ela é advogada, pós-graduanda em Inclusão e Direitos da Pessoa com Deficiência. E também Letícia é fundadora, né, do perfil Crianças Especiais, tanto no Facebook quanto... Nossa, ficou escuro aqui. No Facebook quanto no Instagram, né? Deixa eu só arrumar aqui, porque eu acho que aconteceu alguma coisa que desconectou. Alô. Bom, vamos lá. Eu vou deixar assim, qualquer coisa eu já resolvo. Mas vamos lá, Letícia. Sim. Acho que a ideia é a gente apresentar, né, de uma forma
simples, né? Os direitos da pessoa com deficiência. O assunto é muito amplo, né? Muitas vezes pode parecer complexo, apesar de não ser, né? E eu também queria que você se apresentasse, né, do teu jeito para todo mundo, para quem ainda não te conhece. Boa noite a todos, eu sou Letícia Lefebvre, eu sou advogada, eu atuo na área de defesa da criança e do adolescente há mais de 20 anos, eu trabalhei muito tempo com advocacy dos direitos da criança e do adolescente. O que é advocacy? É advogar pela causa. Em 2005, eu criei junto com a Márcia a página Crianças Especiais, e nós começamos compartilhando imagens e conteúdos, e a partir de um certo momento nós começamos a produzir nossos conteúdos. E para produzir qualquer tipo de conteúdo, você precisa ter conhecimento, e eu fui me especializando na área, fui atrás de conhecimento, fui me capacitando em direitos da pessoa com deficiência. Hoje eu trabalho na parte de direitos da pessoa com deficiência, eu trabalho na parte do nosso portal, eu trabalho também esclarecendo as dúvidas das pessoas no nosso grupo, e fazendo algumas matérias em relação a direito para o portal, né? E eu comecei a trabalhar com direito da pessoa com deficiência, foi quando eu trabalhei numa ONG que trabalhava com pessoas com múltiplas deficiências. E era uma ONG que prestava serviço de fisioterapia para pessoas com múltiplas deficiências aqui em São Paulo. E a causa me chamou muita atenção, porque eu sempre trabalhei na defesa de direitos da criança e do adolescente. E quando eu conheci o que eram múltiplas deficiências, a causa me chamou a atenção. E eu fui pesquisar e eu fui atrás dos direitos da pessoa com deficiência, né? E eu não sei se foi boa noite a todos, porque às vezes eu vou falando assim, mas boa noite a todos. E nessa especialização a gente criou a página e eu vou produzindo conteúdo e apresentando, e vou ajudando as pessoas a esclarecerem algumas dúvidas no que tange os direitos da pessoa com deficiência, né? Então... Não, pode falar. Não, é que assim, normalmente as pessoas falam, quais são os direitos da pessoa com deficiência? Então, gente, são muitos direitos, porque parece que não, mas as leis que nós temos no país são leis as leis são muito boas, nós temos leis, o que nós não temos são políticas públicas efetivas. Mas Letícia, o que são essas políticas públicas? São coisas que o governo faz para a população, para que as pessoas tenham uma qualidade de atendimento, tanto escolar quanto atendimento de saúde. Então, existem várias leis, né? Porque o Brasil, ele é signatário existem vários marcos legais, mas um grande marco foi a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, que foi assinada em 30 de março de 2007, que foi aprovada pelo Decreto Legislativo 186 de 2008, e ela foi promulgada através de um decreto que deu o status de emenda constitucional para esse dispositivo legal, que é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas, Letícia, daí você pode me perguntar, mas quais as outras leis? Tem também a Constituição Federal, que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência. Tem também o ECA. Hoje a gente não pode deixar esquecer que hoje dia 13 de julho, o ECA completa 30 anos. O ECA é o marco legal na defesa dos direitos da criança e do adolescente, e o MECA não se olvidou dos direitos da criança e adolescente com deficiência. E outro marco legal, que eu acho que é o mais importante de todos, foi Letícia, a lei da inclusão. Eu só vou parar um pouquinho aqui e eu vou tentar acender essa luz, porque aconteceu alguma coisa aqui. Mas pode continuar, tá bom? É que ela aqui embaixo. Então, o grande marco para as pessoas com deficiência, aqui na legislação brasileira, é a Lei Brasileira de Inclusão, conhecida como Estatuto da Deficiência. Ela é a Lei 13.146 de 2015.
Nessa lei estão elencados todos os direitos da pessoa com deficiência. Inclusive, no artigo 8º, ela fala assim, que é o dever do Estado. Não é só o Estado que tem o dever com a pessoa com deficiência. A gente tem que lembrar todos os atores sociais, além do Estado. Então, é o Estado. Atores sociais são as pessoas envolvidas no processo, tá? É dever do Estado, da sociedade, da família, assegurar a pessoa com deficiência, com prioridade a efetivação de direitos à vida. Primeiro direito da pessoa com deficiência é a vida. A saúde, a sexualidade, a paternidade, a maternidade, a alimentação, a habitação, a educação, a profissionalização, o trabalho, a previdência social, a habilitação e reabilitação, o transporte, a acessibilidade, a cultura, o desporto, o turismo, o lazer, a informação, a comunicação, os avanços científicos e tecnológicos, dignidade, respeito à liberdade e convivência familiar e comunitária. Então, quando você pergunta quais são os direitos da pessoa com deficiência, normalmente as pessoas acham que os direitos da pessoa com deficiência é só a saúde e a educação. Mas não é só isso. Só um minutinho, gente. Me falaram aqui que tá ruim. Letícia, deixa eu te falar uma coisa, já aproveitando. Tá picoteando um pouquinho ali eu mexi aqui no Instagram. Eu mexi aqui no Instagram. Aí tá ricocheteando? Aham. E aí eu perguntei aqui para a Fran, que está ajudando a gente, ela disse que também tá. Pode ser que seja o sinal, mas... o pessoal aqui também está falando. Ou é aquilo que tinha acontecido hoje à tarde, né? Que a gente ficou mudando de tela, lembra? E aí, para mudar de tela, não sei o que acontecia. A gente nem está mudando mais. Melhorou, pessoal? Melhorou? Então, voltando. Deixa eu fazer um comentário aqui, ó. Eu fui tentar anotar, né, hoje à tarde, todas a listagem, né? A gente queria falar um pouquinho de cada, mas não sei se vocês perceberam, é muita informação, né? É direito de tudo que é canto que a gente precisa saber. Então, não tem como falar sobre todos esses assuntos, né? A nossa ideia, inclusive, é fazer uma abordagem hoje geral, né? Falar um pouquinho de, assim, o que a gente conseguiu, o que você conseguiu de cada coisa. E aí, quem sabe agora, no futuro próximo, a gente já consiga fazer lives mensais, né? Com assuntos específicos em cada live, né? Abordando cada direito. Essa é a nossa intenção. Sim, porque quando a gente começou a pensar, nós pensamos, dá para falar. E a hora que eu comecei a preparar o material para falar com vocês, uma coisa foi destrinchando na outra, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um dos direitos. Eu acho que eu não vou conseguir falar com todos, mas eu vou falar um pouquinho dos principais direitos e futuramente eu volto para falar especificamente de cada um desses direitos, ok? Vamos combinar assim? Então, o primeiro direito... Já tem perguntas, tá? Já tem perguntas só para você saber. Então, gente, assim, não fiquem tristes também, né? Se não conseguir responder todas as perguntas aqui. Quem não conseguir responder, pode mandar uma mensagem para a Carla, pode mandar uma mensagem para mim, que uma encaminha para outra, e nós responderemos, eu respondo para vocês sem problemas, tá bom? Obrigada, falaram que o áudio tá ok. Melhorou bastante. Oi, Renato, outro dia eu conto a história do Crianças Especiais, como é que surgiu Crianças Especiais, tá bom? É que hoje eu... Pode contar! Não, mas vai se estender e a gente não vai conseguir falar de todos os pontos. Tá bom. Tá bom? Outro dia eu venho e falo para você, tá bom, Carla? Apesar que você já abordou um pouquinho no começo, né? Sim. Você falou um pouquinho. Então, um dos direitos, a acessibilidade. Por que acessibilidade? Porque a pessoa com deficiência, para ela ser incluída na sociedade, tem que ser quebradas as barreiras, tem que haver a supressão das barreiras e obstáculos. Para quê? Para que ela possa haver uma inclusão de verdade. Então, nos espaços públicos, ela tem que ter acessibilidade, as construções,
nas casas, tudo que for de uso público, por exemplo, ela tem direito, a criança com deficiência, ela tem direito de ter um parquinho, inclusive há uma lei que versa sobre isso, que fala que 5% dos parques e equipamentos públicos têm que ter brinquedos destinados para crianças com deficiência. Tem outras coisas que é indispensável para a pessoa com deficiência, reserva de vagas de estacionamento, banheiros públicos adaptados. Então, para que as pessoas sejam inseridas na sociedade com dignidade. Pelo menos, por exemplo, você vai num edifício, cada edifício tem que ter pelo menos um banheiro acessível e adaptado. Os teatros, os cinemas, os auditórios, os ginásios, eles têm que ter pelo menos 2% da lotação do estabelecimento para cadeirantes. Inclusive, essa parte da lei, a sua obrigatoriedade ia começar agora em maio desse ano. Eles postergaram mais um ano, acho que foi, salvo me engano, qualquer coisa, se alguém quiser, depois eu pesquiso e volto para cá, e falo para vocês, mas foi postergado por mais um ano para os teatros, cinemas se adaptarem à lei, tá? Outro direito da pessoa com deficiência é aquilo que a gente está falando sempre, inclusão social, que a pessoa com deficiência tem o mesmo direito que qualquer pessoa neurotípica, qualquer pessoa que não tenha deficiência, de participar da vida social, econômica, política, ela pode fazer o que ela quiser. Cabe a ela escolher, e não você julgar falando se ela pode ou não. Cabe à pessoa com deficiência, ela que decide. Ok? Aí, Letícia, acho que já entra uma pergunta bem interessante nisso que você falou aqui, sim, da Fatinha. A Fatinha, ela pergunta se a pessoa com deficiência pode casar com outra pessoa com deficiência. Pode. Por quê? Porque quando houve a publicação do Estatuto da Criança, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve uma alteração na capacidade civil da pessoa com deficiência. Antes, a pessoa com deficiência, ela é a intelectual, no caso. Pessoas com deficiência física, não no caso. Mas a pessoa com deficiência intelectual, quando foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, outorgou, a pessoa deixou de ter uma capacidade, ela deixou de ser incapaz e tornou-se relativamente capaz. Então, hoje, a pessoa com deficiência pode casar-se, mas vai ter que responder vai ter que passar pela habilitação, no caso do casamento, como qualquer outra pessoa passa. Então, se durante o processo de habilitação der tudo ok, ela pode casar, entendeu? Mas ela vai ter que passar por um processo de habilitação, como qualquer pessoa passa para poder casar. Talvez tenha outros requisitos, mas ela tem o direito de casar. Ai, tá dando eco, o pessoal tá falando no Facebook. Peraí. Talvez seja um pouquinho alto. Você aumentou o volume ou não? Não, deixa eu baixar um pouquinho o volume daqui. Peraí, gente, só um minutinho. Mas já melhorou, a live já melhorou? Melhorou, Rosalina? Aqui. Ô, Edilene, faz um favor para mim. Edilene, ela falou que ela é deficiente auditiva. Edilene, tá aparecendo a legenda para você? A gente teve essa preocupação, a gente teve essa preocupação de colocar a legenda para as pessoas com deficiência auditiva. Você me fala se está funcionando a legenda, tá? Porque pelo menos o teste que a gente fez estava funcionando essa legenda, tá? Porque a gente teve essa preocupação. É igual eu falei para a Carla, se a gente tivesse a condição de ter uma pessoa também, um intérprete de Libras, a gente traria também. Porque a gente quer... Deixa eu fazer o seguinte... Desculpa te cortar, eu vou pedir para Fran. Fran, você consegue escrever essa dúvida da Letícia, se as pessoas com deficiência auditiva estão ouvindo, não, se elas estão lendo isso. Porque no Instagram eu não consegui ainda. Gente, me aguarde, eu vou conseguir, mas no Instagram eu não consegui ainda. Mas no Facebook nós testamos isso hoje. Né? Assim, ó, tem várias perguntas já, né? A Márcia já perguntou aqui como conseguir vaga de estacionamento para pessoa com deficiência. Aí já entra uma pergunta minha, né? Gente, para quem não sabe, eu sou mãe de uma criança com deficiência severa, né? O Léo, ele tem paralisia cerebral e múltiplas deficiências e 7 anos. Então, isso eu acho que vale, é uma pergunta bem, né? Eu tirei não é uma carta, né?
Autorização, isso. Quando ele ainda era bebê, né? Então tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Estou aqui lançando as perguntas para você Tá. se programar aí. E então, Se após uma cirurgia também, as crianças com deficiência têm direito a atendimento psicológico e físio em casa com plano de saúde. Tá bem genérico aqui. Então, eu vou falando e depois eu volto para esclarecer as dúvidas, ok? Para que eu consiga falar assim, porque tem muita gente que nem sabe dos direitos que existem, né? Outro direito que eu acho que a maior dúvida das pessoas hoje em dia é sobre isenção de impostos, por exemplo, IPVA para aquisição de veículos adaptados. Inclusive, teve uma alteração na legislação que antes você podia comprar a cada 2 anos, agora mudou para 4 anos. Então, em vez de você ter um veículo, porque tem um limite, né, de 70 mil. Então, em vez de você conseguir comprar, você compra um carro que seja adaptado, e ao invés de você conseguir ter o melhor veículo a cada 2 anos, agora você tem que esperar 4 anos para juntar o dinheiro para poder comprar, né? É bem complicado isso, mas você tem o direito de você adquirir um veículo adaptado, 0, tá? Eles estão sem legenda lá. Não, no Instagram tá. O Instagram eu não consegui pôr, é só no Facebook que dá para colocar, por enquanto. Tá? Fran, escreve lá então, por favor, pra gente, para nos ajudar. E o IPI tem isenção do IPI e imposto de renda sobre a pensão. Então, tem vários impostos que a pessoa com deficiência ela vai ter isenção. Então, às vezes a gente fala, mas o que me atinge? Uma grande dúvida que eu recebo, assim, a maioria das pessoas porque o grupo que eu dou suporte, eu não dou suporte no Facebook, na página, eu dou suporte no grupo, porque lá o pessoal precisa efetivamente, lá eu consigo atendê-los, eu consigo discutir isso com eles. E lá no grupo a maior demanda mas eu recebo BPC, eu posso comprar um carro? Sim, você pode. A coisa principal em relação aos direitos da pessoa com deficiência, tudo você tem que ter documentado. Tudo que você vai fazer, você tem que pedir um protocolo. Tudo que você tem que ter documento. Por quê? Para você ter seu direito resguardado, não adianta ter só a sua palavra. Ok, pode ser que é verdade a sua palavra, mas você tem que provar, você tem que documentar qualquer ação que você faça. Então, por exemplo, mas eu sou mãe do BPC, como é que eu vou poder ter um carro? Porque é um sonho, meu filho tem uma deficiência severa. O que você pode fazer? Você vai juntando, olha, esse dinheiro é disso, isso, aquilo. O que acontece com algumas mães? Há a possibilidade, assim, por exemplo, você deu entrada no BPC, você ficou 2, 3 anos para receber esse benefício. E daí, quando você é aprovado, você ficou 3 anos, você vai receber desde a data do seu protocolo. Ok? Então, 3 anos atrás, hipoteticamente, você teria 36 mil para receber. Então, você pega esse dinheiro e compra o carro. Daí, se você for questionado no CRAS, mas de onde saiu essa origem desse dinheiro? Você fala assim, eu recebi esse dinheiro do valor, eu comprei esse... uma coisa que já me perguntaram aqui sobre... eu posso comprar no meu nome? Não, você não pode comprar. O carro com isenção fiscal é no nome da pessoa com deficiência, é no nome da criança com deficiência, ok? Ou do bebê. No meu caso, eu comprei na época do meu filho, que era um bebê. Inclusive, foi um questionamento que a gente estava conversando hoje à tarde, um questionamento da Carla, porque em relação a bebês, peraí, eu só vou ter direito desses benefícios quando? Quando for constatada a deficiência. Então, se for constatada quando o bebê é pequenininho, quando tem 2, 3 anos, constatou a deficiência, você tem um laudo médico, você vai poder ir atrás de tudo que você precisa, né? Agora vamos falar sobre a saúde. Saúde é uma coisa que eu acho que eu precisaria, umas 10 lives para que nós consigamos falar sobre saúde e educação. Eu acho que são os pontos que mais pegam, né? E para quem chegou agora, Letícia, acho que é legal você falar que a gente vai fazer essas lives, né? Sim. No futuro agora, a gente vai dividir essas lives de uma forma mais objetiva para que a gente fale por assunto, né? Vai ser por tema, para não ficar tão confusa, tão generalista, porque tem muitas informações realmente. Inclusive, por exemplo, a pessoa tem muita dúvida sobre o BPC e o OAS.
Eu estou para fazer uma live com a doutora Carla do Autismo Legal para esclarecer sobre isso, mas eu posso trazer também aqui para outra Carla. Essas Carlas são fantásticas, né? As Carlas da minha vida. Eu posso trazer também aqui para a Carla. Inclusive, o pessoal está perguntando como é isso na parte prática. Eu estou escrevendo alguns textos para escrever no portal, porque é mais fácil vocês verem no texto como é que é feito isso. Então, eu vou trazer isso para vocês. Então, em relação à saúde, as pessoas com deficiência, elas têm direito à orientação médica. Então, assim que você tem ter o diagnóstico do seu filho, você tem o direito de ter um tratamento, você tem direito a ter as terapias, ok? Você tem atendido, e se o tratamento da pessoa com deficiência é prioritário, tanto na rede pública quanto particular. Então, se você vai lá atrás do atendimento do seu filho, ele tem prioridade de atendimento, tá? E outra coisa que muita coisa que a pessoa, isso é um outro ponto que as pessoas me perguntam: receber gratuitamente medicamentos. Sim, você tem direito de receber do poder público medicamentos necessários para o seu filho. Você tem direito também à fralda, você também tem direito de alimentação especial. Lembra do artigo 8º que eu li para vocês? Então, vocês têm direito. Ai, mas Letícia, tem de serviços especializados de habilitação e reabilitação, no caso, de terapias. Vocês têm direito a isso. Receber órtese, prótese auditiva, visuais e físicas. Você tem direito à cadeira de rodas. Você tem direito à cadeira de roda motorizada. Mas, Letícia, é muito difícil isso. Eu vou concordar com vocês. É muito difícil. Mas não é impossível. Então, mas Letícia, você vai falar assim, Letícia, não é todo mundo que tem advogado para poder constituir, mas por isso existem outros mecanismos. Existe a Defensoria Pública, existe o Ministério Público, existe uma série existem universidades, você pode entrar na justiça por meio das universidades, existem vários lugares que podem te ajudar, tá bom? Outra coisa que estavam me questionando, teve uma mãe aqui, que às vezes eu passo o olho, eu consigo ver que a filha dela com deficiência foi retirada do plano de saúde. Isso não pode. Então, essa mãezinha que a filha foi retirada do plano de saúde, ajuiza uma ação, procura a Defensoria Pública. Aí começa a grande confusão. Por quê? Porque existe a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado, ok? E a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública, a União é só com assuntos em relação ao BPC e a Defensoria do Estado em relação, por exemplo, às outras coisas, tá bom? Aqui, a pessoa com deficiência também tem direito ao trabalho, reserva de cargos, empregos, 2% de cargos nas empresas, auxílio habilitação e reabilitação, não ser dispensado sem justa causa. Hoje, por exemplo, esses dias saiu uma legislação que as pessoas com deficiência não vão poder ser mandadas embora durante a pandemia. Então, existem leis, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência. Agora, vamos falar sobre educação. Esse é um ponto muito complicado. Eu acho que esse é um dos pontos mais complicados. Eu acho que é até mais que a saúde, né? Que a educação, ela tem que ser adaptada às necessidades da pessoa com deficiência. Então, a escola tem que adaptar as atividades para a pessoa com deficiência, né? Ela tem que, a escola tem que eliminar barreiras arquitetônicas para inserir a pessoa com deficiência. Então, a escola tem que ter um banheiro acessível, a escola tem que ter todas as condições para receber uma pessoa com deficiência, né? Ela tem que ter orientação pedagógica especializada. O que acontece? Algumas escolas, normalmente de ensino regular público, deixa a criança lá e não é feito o conteúdo dirigido. E se, no caso, a pessoa houver a necessidade da pessoa ter um auxiliar, ela tem direito a esse auxiliar. E não por exemplo, a lei porque o autista foi equiparado à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, o autista, ele tem direito ao atendimento terapêutico. Então, a nomenclatura não foi consolidada ainda. Em cada legislação fala de uma pessoa de um apoio, na LBI fala de apoio, na lei do Berenice Piana, que é das pessoas com espectro autismo, fala sobre a atendente terapêutico. O que a pessoa realmente tem, ela tem direito a ter uma educação de qualidade, um conteúdo programático adaptado à deficiência daquela pessoa.
Então, não adianta, por exemplo, agora, e o mais preocupante agora no tempo de pandemia é as aulas online, pessoas com autismo, pessoas com deficiência intelectual severa, não conseguem ficar olhando uma tela de computador. O material precisa ser adaptado, né? Então, a gente tem que ir Eu vi atrás. muita gente com essa dificuldade, muita, assim, Sim. de não, principalmente, por exemplo, as pessoas surdas, né, ou com deficiência auditiva, com baixa Baixa audição, visão, e baixa como é que visão. faz? Dentro do Mundo Adaptado, tem até uma professora que fez uma aula onde ela estava fazendo uma aula, enfim, com Libras, mas ela, assim, estava tentando... Eu acho que todo mundo passou por uma descoberta nesse período, né? Então, ela se redescobriu ali fazendo aquela aula em vídeo através, né, de Libras, muito legal. Mas e aquela criança que tem a deficiência severa, que já tem aquela dificuldade, né? Aí tem os pais que têm que ficar o tempo todo junto com aquela criança para aprender como é que funciona isso. E alguns pais estão difícil. em home office, né? Alguns pais estão em home office. Outra coisa, que é uma coisa que as pessoas com deficiência têm direito, quando a deficiência for muito severa, a pessoa tiver muita dificuldade de locomoção, há previsão de que o professor vá até a casa da criança ensiná-la. Existe isso, procura na sua cidade. Procura na sua cidade, porque existe isso. Então, quando às vezes a gente fala sobre direitos que existem, as pessoas falam, mas isso existe? Mas como é que acontece, né? Outra coisa que eu tenho que falar é material didático necessário. Tá cortando aqui, Letícia. Aonde? No Facebook ou no Instagram? No Instagram, tá travado. No Instagram. O Instagram tá cortando. Peraí, ai meu Deus. O Face não, mas o Instagram sim. Só um minutinho, eu vou sumir aqui. No Instagram. Não, eu tô na melhor conexão. Oi, Letícia. Voltou? Não, ainda não. Agora não sei se sou eu ou se é você. Volta, deixa eu ver se o pessoal... de novo. Me chama de novo no Instagram. Que eu acho que caiu. Tá. Eu acho que o meu que travou. Vocês estão me ouvindo? Tá travando, a Carla sumiu. Eu tô entrando de novo. Tá. Pedi para entrar, veja se tá funcionando. Dá um oi para mim, que é mais fácil para eu te chamar do que... Porque tem um monte de gente que pediu para entrar. Daí ficou aparecendo... Ah, apareceu. Oi, Carla. Oi. Falou Deixa eu baixar aqui agora. Não, falou que você recusou. Peraí. Mas ele tá travando. Eu não apareci ali ainda não. Vamos ver. Não, eu te chamei agora. Ah, tá. Pronto. Ah, agora voltou. Então, gente, desculpa. Então, gente, o que eu estava falando de direito da educação? A pessoa com deficiência também tem direito a escolas profissionalizantes, ela tem direito ao transporte, bolsa de estudo, material escolar, material adaptado, didático necessário. Por exemplo, se ela precisa de um reglete, de um soroban, de braille, ela tem direito a tudo isso. E às vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou atrás disso? Existem ferramentas, como eu disse anteriormente, para você ir. Às vezes você não vai conseguir pelos meios administrativos, que é pelo protocolo. Então, a orientação é a seguinte, você vai, tenta... É uma premissa básica de como você consegue. Você vai no órgão responsável administrativo, você pediu. Não teve resposta dentro de 5 dias. Vai no órgão superior dele. Olha, pedir, por exemplo, você foi na escola, pediu o professor, professor de apoio. Não te deram nada. Daí você vai na Secretaria de Educação, protocola. Não deu, vai no Ministério Público. Dá trabalho? Dá, mas é a garantia de efetivação dos seus direitos. Tá dando retorno. Né? E tá passando no Insta também, o pessoal tá perguntando. Tá passando no Insta e a gente tá tentando fazer ao mesmo tempo. Tá com eco no Insta, mãe? Minha mãe tá falando que tá com eco no Instagram. Peraí, deixa eu baixar. Tá bem instável mesmo. Por causa da conexão. Melhorou. Eu baixei um pouco o volume. Melhorou, Elisângela? Minha mãe falou que melhorou. Melhorou. Agora sim. Agora acho que melhorou. Veja. Melhorou. E para a escola particular, o pessoal está perguntando sobre o direito à educação na escola particular. As escolas particulares,
elas têm que também atender esses requisitos. É que normalmente as escolas falam assim, não tem vaga, só tem uma coisa que a gente vê constantemente, só tem 3 vagas de inclusão nessa classe. Oi? Não, você tem que oferecer, é direito de todo mundo a escola. Então, se você tem uma negativa assim, procura seus direitos. Se a escola falar assim para você, você não tem direito aqui só tem uma vaga de inclusão, só tem 2 vagas de inclusão, não, a escola tem que incluir. E a escola que tem que promover, por exemplo, o atendente, se você está numa escola particular, é a escola particular que tem que oferecer esse profissional de apoio, independente da deficiência que tenha seu filho. Ok? Tem uma pessoa perguntando quantos anos esse deficiente tem direito à escola? O deficiente tem direito à escola desde que ele precise, porque muitas escolas chegam a 18 anos e eles falam assim, então, você completou escolas especiais, então você completou 18 anos, então passar bem. Imagina para uma pessoa com autismo, que tem uma rotina, que ela é metódica, que ela está acostumada com aquilo, virar para a pessoa, então agora você não vai mais para a escola porque você fez 18 anos. Gente, tem que tomar cuidado. As pessoas esquecem que quando você está lidando com pessoas com deficiência, são seres humanos, gente. São pessoas. Para com isso. E Letícia, tem uma situação, que na verdade é uma pergunta, é uma dúvida minha, que até um determinado período a gente pode escolher a escola se ela é regular ou se ela é uma escola de educação especial. Assim, tem uma idade para escolha e depois eu tenho que ficar naquela. Não, então, o pai pode escolher à medida que o pai, hoje o que existe na legislação, o pai escolhe o que é melhor para o filho. Então se você acha que seu filho se adapta melhor numa escola especial, beleza, você vai para a escola especial. Porque tem algumas escolas. Qual é a premissa da escola especial no conceito? Você põe seu filho na escola especial, ele vai ser treinado, ele vai ser capacitado para poder cursar uma escola comum. Mas às vezes não há essa progressão, não há essa evolução. Então ele continua na escola especial. Né? E se houver uma evolução, ele vai para a escola regular. Né? Mas o que acontece? Digamos que se ele sai dessa escola regular e quer voltar para a escola especial, ele pode lá, por exemplo, ele tem 15 anos, ele quer voltar para a escola regular. 15 anos é muito, mas pode voltar. Pode. Né? E uma coisa que a gente estava falando outro dia, que eu até fiz uma live no Instagram esses dias, é que as pessoas esquecem das pessoas, dos adultos com deficiência, deficiência intelectual, deficiência severa. A gente já não tem quase política pública, a gente tem lei, mas a gente quase não tem política pública para as pessoas com deficiência, para crianças e adolescentes. Imagine para adultos. Né? Peraí, fez 18 anos, eu sou esquecido da sociedade? Não. Como eu disse anteriormente, são pessoas. E essas pessoas têm direitos iguais a qualquer outra pessoa, né? E sim, outra coisa que eu precisava falar, senão para não esquecer de falar de algum ponto, é sobre o transporte coletivo urbano, porque a pessoa tem direito dependendo da cidade, você pede isso na sua cidade, do transporte gratuito para a pessoa com deficiência e para o acompanhante. Mas uma dica, quando você for pleitear isso para o acompanhante, escreve, deixa claro que a pessoa com deficiência precisa do acompanhante, porque várias carteirinhas que as pessoas estão me relatando esses dias, está saindo sem o acompanhante, tá? Tem uma pergunta aqui da Aline, e também já foi pergunta de outras pessoas aqui, então eu preciso te fazer. Nossa, são tantas coisas, né? Tantas, gente, realmente é muita informação. Mas eu acho que algumas pessoas têm curiosidade e precisam entender se, por exemplo, o autismo, né? Que o Asperger, né? Que na verdade é o autismo leve, ele tem direito a esse benefício também. Aliás, a todos os benefícios que uma pessoa com deficiência tem. E também ele é considerado uma pessoa com deficiência, o autismo. Sim, eu tinha até elencado o artigo da lei para falar isso aqui para vocês. O autista, na lei da... Peraí, aqui, ó. Na lei, peguei até aqui a lei para falar para vocês. Na lei 11.274, não, peraí, lei 11... Ixi, sumiu aqui. A lei que institui a Política Nacional da Proteção da Pessoa do Transtorno Espectro Autista, ela, no artigo 1º, ela institui a Política Nacional da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno e Espectro Autista.
tá? E no parágrafo 2º desse artigo 1º, ela fala que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, existe lei que equipara a pessoa com autismo, a pessoa com autismo com a pessoa com deficiência. Então, o autista tem direito à vaga do carro, o autista tem direito a todas as coisas. Ele tem uma lei que versa especificamente sobre os direitos dele, mas a LBI também, a LBI, o ECA, tudo contempla a pessoa com autismo, né? E tinha me perguntado aqui no Instagram, que eu consegui passar, perguntaram qual a penalidade da mãe que não leva o filho para a escola. Então, o conselho tutelar ele pode ser acionado, e daí começa um transtorno na sua vida, porque o conselho tutelar vai verificar se por que você não está levando, o que está acontecendo, e em alguns casos, quando o negócio é muito sério, você pode até perder a guarda. Por conta de a penalidade é séria. Não, é difícil chegar nesse ponto, mas é bom saber que pode acontecer. A Carla que perguntou aqui, mais uma Carla, foi as Carlas da minha vida, né? Tudo vai depender do contexto, né? Lógico, se essa criança ela também tem um atestado médico, sim, né? Depende da situação dela, então é algo muito amplo, mas isso pode realmente acontecer. De repente não está indo para a escola simplesmente porque não quer, né? Ou porque não, enfim, ou porque não se adaptou e porque de repente o médico aconselha, de repente essa criança tem muitas crises convulsivas, né? Sim. Aí o médico entende que assim, a escola não está fazendo bem, a escola está fazendo mal. Então, tudo vai depender, acho que, de um contexto maior, né, Letícia, eu acho. Me perguntaram, inclusive, sobre a alimentação das crianças, quando a criança precisa. Os pais avisam a escola. Agora, se você precisa de uma alimentação específica, você tem que você tem que levar essa alimentação específica. Ou conversar com a escola, porque às vezes onde a escola prepara a alimentação pode ser num lugar que você está exposto a traços de glúten, no caso de uma criança celíaca. Então tem que tomar todo cuidado. Eu acho que é um alinhamento entre a escola e os pais, né? Que mais? Tem mais perguntas? Espera aí, que eu estava falando. Na escola particular, né? O Maide perguntou. Também tem direito a cuidador? Os pais precisam pagar esse valor à parte? Não. Os pais, na escola particular, os pais têm direito a esse cuidador. Normalmente, a escola coloca barreiras para isso. Como eu tinha falado anteriormente, ela fala que só tem 2 vagas de inclusão. Daí, normalmente, ela só aceita aquela criança que não precisa muito de apoio, porque o profissional de apoio, ele não é obrigatório. Desde que haja a necessidade, você pode requerer, mas não é obrigatório. Às vezes as pessoas falam, não, eu tenho direito tal, mas você precisa? Primeira coisa que você tem que questionar, você precisa? Você precisa, então você tem o direito de ter. Mas se você não precisa, por exemplo, tem muitas crianças com síndrome de Down já inseridas em escolas regulares. Vários pais me relataram, mas perguntaram, precisa? Não, não precisa, meu filho tem um desenvolvimento tranquilo, as atividades são adaptadas, todas, ele consegue se desenvolver. Beleza, então ele não precisa. Mas no caso, se precisar, a criança tem o direito. Como também teve um caso que eu acompanhei de uma família que ela quis que o apoio fosse fornecido por ela, pelaquela família. A escola também não pode impedir isso. Porque tem algumas escolas que querem impedir. Mas se o pai quer pagar, ele tem o direito de pôr esse profissional para trabalhar junto com o filho, porque acredito que o desenvolvimento vai ser potencializado, né? Sim. Tá, o que mais que a gente... Tem bastante pergunta aqui. Aqui no Instagram tem bastante coisa. O pessoal está perguntando, se o autismo leve tem direito... Aqui a Dilma. Se o autismo leve tem direito a professor de apoio. Desde que haja necessidade, se for constatada a necessidade de ter um professor de apoio, como é que você vai saber isso? Com laudo médico, o profissional que acompanha seu filho, o neuropediatra, o profissional de terapia ocupacional, o psicólogo, o psicopedagogo, as terapias que, se você tiver uma indicação de um profissional que haja necessidade, você tem o direito, independente se ele é leve ou não. Desde que haja a necessidade.
Aqui estão perguntando sobre o problema cognitivo. Desde que haja necessidade. Se houver a necessidade, você pode ter esse profissional de apoio, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que tem. A Márcia pergunta aqui: pode explicar sobre o processo de curatela? O filho tem 21 anos e a mãe não está conseguindo. Ok, dá conta, não está conseguindo? Então, a curatela é um processo o qual o pai, é o responsável, quando completa 18 anos, você pede para que a pessoa, que você possa representar essa pessoa. Normalmente, você pede por meio de um advogado ou pela defensoria pública. Eu achei estranho ela falando, porque as mães que estavam me contando lá no meu grupo, elas estavam falando que estavam conseguindo facilmente essa curatela. Inclusive, ontem eu estava numa palestra que eu falei assim, não, eu vou esclarecer a dúvida com a defensora pública aqui de São Paulo, né? Porque eu quero saber mesmo de quem está lá na lida e está vendo, né? Daí nessa palestra foi dito que ai, deu branco que eu estava falando, gente. Deu branco. Do processo de curatela. Da curatela, não precisa, porque muita gente questiona se precisa para o BPC ou não haver a curatela. Não, para o BPC não precisa. Por quê? A curatela é para os atos patrimoniais. Então, por exemplo... Tá, então, peraí. Explica o que é curatela, porque muita gente não sabe. Curatela é quando, antigamente, você falava que você interdita a pessoa, que a pessoa não realiza mais os atos civis da vida dela. Mas a curatela, com a LBI, ela veio mais no efeito patrimonial, para resguardar a pessoa de um efeito patrimonial. Ok? Então, por exemplo, se ela tem uma herança, se ela tem um dinheiro, falece alguém, entendeu? É nesse sentido. Mas a curatela é mais no sentido de tomar decisões em relação ao patrimônio, o pai, quando a pessoa tem deficiência severa, tudo, o pai pode entrar com esse processo para tomar decisões sobre a vida do filho, porque até então ele completou 18 anos, então para que ele possa continuar a tomar as decisões pelo filho, ele entra com esse processo de curatela. Entendi. Né? E ela também fala que diz que o processo está desde dezembro. E aí tem mais uma de curatela aqui. Sou mãe de coração de uma criança especial, né? Meu esposo tem a curatela dele. Precisa ter meu nome sendo casada? Então, você pode pedir isso, mas se seu marido já tem, você pode requerer isso. Mas só se você achar que tem a necessidade, né? Por exemplo, até para você se precaver no futuro, né? Se acontecer alguma coisa na falta do seu marido, é interessante você se habilitar nesse processo. Aqui o pessoal está perguntando, o autista tem direito a BPC-LOAS? Tem direito sim, gente. A partir do momento que a pessoa com autismo foi equiparada à pessoa com deficiência, e o BPC-LOAS, eu ainda nem cheguei no ponto que eu ia falar do BPC e do LOAS, né? Dos direitos. E tem pouco tempo, hein? Ainda nem cheguei lá, porque se eu chegar lá... E a partir do momento que ele foi equiparado, a pessoa com autismo foi equiparada como pessoa com deficiência, ela tem direito, os mesmos direitos da pessoa. Então, ela tem direito ao BPC-LOAS, ok? E, inclusive, o que mais que eu estava falando? Estou pegando meus papeizinhos, porque é muita coisa, eu tenho que anotar, senão eu me perco. Mas eu acho que é um assunto bacana você falar sobre o BPC nesse momento que a gente está vivendo, que é, né, de pandemia, que a gente tem outros benefícios aí que o governo forneceu, e eu participo de alguns... Se os meus colegas estiverem aqui, se meus colegas do grupo estiverem aqui, eles sabem que eu não abandonei vocês, é que eu vim para a live hoje, é que eu faço live todo dia com o pessoal do auxílio emergencial e antecipação do BPC no grupo. E antecipação do BPC, eu não sei se vocês estão sabendo, para as pessoas que estão na fila do BPC, estão aguardando o BPC, o governo concedeu um adiantamento de R$600 para essas pessoas até 31 de outubro, tá? Para quê? Para que essas pessoas não tenham seus processos comprometidos, né? Porque o INSS está trabalhando de forma remota, eles não estão tendo os atendimentos, as perícias médicas, as perícias de assistência social, entendeu? Então, o INSS está concedendo essa antecipação. Então, por exemplo, você... mãezinha, paizinho, você deu entrada no BPC do seu filho, você está aguardando uma decisão. E você
entrou no meu aplicativo. Entra naquele meu aplicativo, liga no 135, porque tem gente que já teve essa antecipação garantida, é só você pegar a cartinha e sacar no banco. Muita gente teve essa antecipação garantida e nem sabe que tem esse direito nesse momento, né? Então, vale a pena dar uma olhada no site do meu INSS sobre isso. E o BPC, por exemplo, você quer dar entrada no BPC na pandemia. Se você, um dos requisitos para você dar entrada no BPC, você está no CAD único, no cadastro único. Você já está no cadastro único, você não deu ainda, é só você entrar pelo aplicativo, agora é feito tudo pelo aplicativo. Você entra no aplicativo do meu INSS, se cadastra e você vai... É aquilo que eu falei para vocês. E quando você for tirar foto de qualquer documento para mandar para o INSS, do BPC ou qualquer outra coisa, documento legível, gente, porque eles vão receber aquilo, eles não vão se esforçar para ler, eles não vão fazer, não, eles vão te deferir. Então, sempre fotos legíveis, tá bom? Aí tem mais uma aqui, ó. Quem tem filho com deficiência tem direito à isenção de imposto de renda? Sim. Sim, eu já tinha falado, não lembra, sobre os direitos das isenções de tributo? Lá atrás. Verdade. Inclusive, pode ser colocado todas as despesas no imposto de renda, né? Aqui, ó. Olha aí, doutora, nota 10, hein? Apoia muito o grupo de crianças especiais. Eu falo que lá é meu clube, né? Então, eu falo que assim, eu falo para o pessoal, porque na página, como nós somos milhões de pessoas, é difícil eu dar uma atenção especial. Agora, no grupo eu consigo, assim, são 150 mil pessoas, mas eu consigo. Às vezes por isso que eu estou fazendo as lives, né? Porque, gente, eu acho que é importante. Eu vou aproveitar o gancho aqui, Letícia, porque eu acho que é importante falar da Letícia, que ela faz todo esse trabalho por amor, né? Esse não é o trabalho que ela realiza diariamente, né, para a renda dela, digamos assim. Então, ela faz isso realmente por amor. Vale destacar que meu trabalho é totalmente voluntário. Eu não cobro nada disso, eu não capto cliente, eu não faço ação para ninguém. Então, meu trabalho é totalmente informativo. Então, eu não fico aqui fazendo essas lives, falando sobre os direitos, e depois falo assim, você quer me contratar? Não, eu não faço isso. O que eu faço, eu quero levar informação de qualidade para as pessoas que precisam. Eu quero ser a ponte de quem precisa da informação, de quem tem informação. Então, eu busco a informação de quem tem e passo para quem precisa. Então, é esse o meu objetivo. Eu gosto de falar isso, Letícia, porque as pessoas que não te conhecem, às vezes, né, você tem tanta informação, né, e de repente elas não têm oportunidade de ouvir, principalmente porque você tem muitos seguidores, tem muita gente lá. Eu sei que não é fácil ficar, né? As poucas vezes que a gente conseguiu entrar aqui para fazer os testes, já tem pergunta. Realmente, ela não consegue responder tudo, mas ela se desdobra aqui, por tudo que eu vi. Então, acho que é importante a gente falar isso. Para que vocês conheçam melhor ela, né? E assim, então, o porquê ela faz tudo isso. O pessoal está me perguntando o grupo, é o grupo que está vinculado à página. Então, aí embaixo, quando você entra no Facebook, grupos, é o Crianças Especiais mesmo, tá? Lá eu consigo conversar mais com vocês, eu consigo... antes eu... Ai, obrigada, Cida. Elas são muito queridas. O pessoal, eu falo, lá eu me sinto em casa. Lá eu consigo falar mais coisas, porque aqui na página são muitas pessoas, e aqui eu tento trabalhar um conteúdo mais por meio de textos, né? E lá eu consigo falar, mas eu tô querendo vir para cá, eu tô querendo trazer para cá também, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento. Bom, muita gente aqui não tinha conhecimento do grupo, né? O pessoal do Instagram Sim. também. O pessoal do Instagram, eu faço mais live lá, né? E o pessoal do Instagram, eu tô tentando responder as respostas. O pessoal está perguntando se essa live vai ficar gravada sim, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu só peço a compreensão de vocês, que às vezes a gente está olhando para cá, está olhando para lá, que a gente está tentando dar conta das duas ferramentas, às vezes Sim. pode ter dado um eco, mas a gente está fazendo o possível para que essa informação chegue ao maior número de pessoas, ok? Então... O que mais que precisava Olha, falar? faltam 6 minutos, hein? Faltam 6 minutos para a gente finalizar. É pouco. Então, deixa eu falar do transporte, só do transporte. Pode falar.
Não, Não, pode porque falar. muita gente me pergunta sobre o transporte, que tem o passe livre, que é do transporte interestadual, tem do transporte, em algumas cidades tem transporte intermunicipal, algumas cidades você tem que ver a legislação da sua cidade, o transporte municipal, então você tem que ver na sua cidade qual a legislação. Tem outra coisa também que as pessoas me perguntam muito sobre a redução da jornada de trabalho para as pessoas que trabalham no Poder Público Federal, Municipal, Estadual. Poder Público Federal, existe uma lei já sobre isso, para os funcionários públicos federais, então você tem redução de jornada, inclusive pais de autistas. Na estadual, você tem que ver, se você é funcionário público estadual, qual a sua lei, a sua Constituição do Estado se versa sobre isso, e no municipal, se você é funcionário público municipal, qual a lei do seu município, a lei orgânica do seu município que versa sobre esse tema. E outro ponto que eu não posso esquecer de falar, que me perguntam bastante, é sobre o Medif Frenek, que é o direito da pessoa a viajar com por exemplo, você é uma pessoa com deficiência e vai viajar de avião. Você paga a passagem, mas o seu acompanhante tem desconto de 80% na passagem. Então, as pessoas, às vezes, não sabem disso. E esse desconto é concedido para o acompanhante. Então, tem todo um processo. A gente fez uma live no Instagram há pouco tempo com a Jana, mãe da Cacá. Então, quem tiver dúvida, tem um vídeo lá no Instagram. Eu ainda não trouxe para cá, eu tenho que trazer as coisas, porque agora são muitas ferramentas. Então, como não consegue integrar as ferramentas, fica bem complicado. Mas eu me coloco à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar direct aqui, pode mandar na dúvida. Eu ia até falar isso. Podem falar pelo Instagram com a gente, mandar o direct lá pelo Instagram. Então, no post da live, a gente também eles podem fazer pergunta, Letícia, até para a gente saber quais são as maiores dúvidas para escolher o tema da próxima live, né? Sim, e inclusive aqui, ó, o pessoal a Márcia tá ajudando a gente aqui também, ela acabou de postar, porque eu não tô postando, como é que apareceu Crianças Especiais, né? A Márcia é minha parceira da página, Márcia Freire, ela colocou, é muito mais fácil vocês falarem comigo no Instagram, então manda um direct no Instagram no Crianças Especiais que eu consigo responder mais agilmente, porque no Facebook, gente, são 5.000 mensagens por semana, às vezes tem dias que são 1.200 mensagens, eu não dou conta. Então, no Instagram eu consigo dar esse suporte. Ou no grupo. E eu não sei como que você fez com o post dessa live lá no Crianças, mas eu aconselho que, de repente, as pessoas que estão aqui e queiram saber, né, as informações que a gente está trazendo dessa live, para que eles coloquem lá no post, para a gente saber, olha, as dúvidas são relacionadas a essa live, né? Isso pode ser lá também na Mundo Adaptado, não tem problema. E uma coisa que seria legal também, a gente pede para vocês, olha, eu não gostei disso, olha, vocês podem melhorar nisso. A gente também quer essa devolutiva para a gente poder melhorar sempre. Então, Letícia, você falou muito rápido, porque falo muito rápido, então às vezes eu quero. Não é isso. Eu acho que é a quantidade de informações. O maior número de pessoas, entendeu? E passar o maior número de informações. Então, às vezes, eu posso falhar, mas então, se tiver alguma crítica, sugestão, vocês podem. O perfil da Carla é Mundo Adaptado, @Mundo Adaptado, como se fala e escreve. Ai, deixa eu até pôr aqui, ó, Mundo Adaptado, daí vai ficar salvo aqui, né? Ou então, vocês podem entrar lá no mundoadaptado.com.br também, lá no site. É bem bacana, lá tem muitas informações também, né? Eu acho que é joia. Assim, a gente está aberto, né? Os dois canais. Vocês podem entrar em contato com a gente com as equipes acaba, né, respondendo, e a próxima live eu vou finalizando e eu vou entrando para a finalização e você finaliza. Tá. A próxima live aí, gente, como a Letícia falou, existem várias ramificações do direito, né? Então, direito à educação, saúde, vida, sexualidade, paternidade, enfim, tem uma série, né, de direitos. A gente gostaria de fazer, né, lives separadas para falar de assuntos separados, né? Então, se vocês quiserem comentar, né, o que vocês têm mais dúvida para a próxima live, para a gente poder escolher essa ramificação, também vai nos ajudar bastante. E eu te agradeço muito, Letícia, muito. O Rodrigo, ele acabou de falar que ele está da Ilha da Madeira, então estamos internacionalmente. Obrigada, Rodrigo. Nossa, que legal. Bem-vindo. Então, gente, eu vou aproveitando. Obrigada, Carla, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Gente, desculpa se eu não consegui responder todas as dúvidas do Instagram,
mas eu deixo o Instagram aqui disponível para as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Pode mandar, que assim que possível eu respondo para vocês. Agora para o pessoal do Facebook. O pessoal do Facebook pode mandar lá no grupo, ou pode mandar também para o nosso e-mail, que está no nosso grupo, no nosso perfil aqui, que eu consigo responder. Às vezes, se vocês mandarem na página, eu não consigo responder, tá? Mas muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada também, Letícia. Um abraço, um beijo para você. Muito obrigada, pessoal. E eu acho que a gente vai ter que fechar, porque senão a gente vai perder essa live. Tá bom, então, gente. Boa noite. Um beijão, gente. Boa noite. Primeiro eu tô tentando fechar o Facebook no Touch, mas tudo bem.